Olá. Hoje eu passei aqui rapidinho para comentar um texto escrito na Folha de São Paulo pela atriz, excelente atriz, roteirista, diretora, sei lá. A atriz é excelente, isso aí, nesse mérito ninguém tira. Chamada Fernanda Torres, que é filha de Arlete Pinheiro da Silva Torres, conhecida pelo pseudônimo de Fernanda Montenegro, grandíssima atriz, indiscutível talento como atriz, e do também ator e diretor Fernando Monteiro Torres. Né? Então, Dona Fernanda Torres tem pedigree, né? Como atriz, né? A família toda, e o pai e a mãe eram grandes atores, e ela também é. Muito bem. Mas não é para falar do talento dela como atriz que eu estou aqui, não. É para o texto, para falar sobre o texto que ela escreveu na Folha de São Paulo, né, em que ela faz alusões à pandemia atual, coronavírus, a Covid-19, com a peste negra no período medieval, né? Ali século XIV, né? Plena Idade Média. Muito bem, plena Guerra dos 100 Anos, quando a desgraça chega na Europa. Em larga escala, né? Ela vai chegando. Mas enfim, então eu vou citar alguns trechos aqui do que ela diz, né? Ela fala que na Idade Média, clamando pela proteção do Senhor, os tementes se juntavam às romarias, ainda sãos, quer dizer, sadios, e caíam doentes no decorrer do trajeto e terminavam o cortejo em covas rasas, ou seja, mortos. Foi necessário o alarmante milagre da multiplicação dos óbitos, alarmante milagre da multiplicação da morte. Milagre. Desde quando contágio é milagre? Alarmante milagre da multiplicação das mortes, para que a igreja suspendesse as missas, procissões e aglomerações de fiéis. Que eu não sei de onde ela tirou tal informação, porque essas missas pode ser que tenha acontecido num lugar ou no outro, mas não uma confirmação oficial. A igreja proibiu, suspendeu as missas. Isso não é mesmo porque o povo ia. Mas, enfim, em alguns lugares onde a peste menos matou, é porque alguém apareceu e convenceu o povo a trocar de roupa, a queimar aquela roupa, a tomar banho, e aí, né? Mas a peste não continuou matando, matou 25 milhões de pessoas na Europa, sei lá. Mas não é esse o caso aqui. Olha que ela está dizendo que a morte de milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas, foi um milagre da multiplicação para poder a igreja parar de obrigar as pessoas a se reunirem. Que milagre, hein? 25 milhões de mortes. Aí no texto dela, no direito que ela assiste a ela faz críticas duras. Algumas até eu concordo, entendeu? Ela faz críticas duras ao bispo Macedo, que ela insinua que é um falso profeta, né? Que o bispo Macedo disse que o medo que o povo tem do coronavírus é provocado pelo diabo para afastar o povo das igrejas. Ela critica isso, dou razão a ela. Eu acredito, ao contrário dela, bom, deixa para lá. Depois eu falo disso. Ela faz críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, porque ela diz que ele vai ser obrigado a negar tudo o que ele acredita, o que ele aprendeu na escola de Chicago, como se ela fosse assim, uma grande entendida de economia. Sabe? Ela não sabe nem o que é o tapete que fica na porta dos fundos do banheiro da escola de Chicago. Ela não sabe nem o que é isso. Mas ela se põe a grande comentarista de economia. Mas é o direito dela. O direito de criticar todo mundo tem. Opinião é como joelho, para não dizer outra coisa. Cada um tem o seu, né? E critica o presidente Jair Bolsonaro,
por causa daquele vídeo dele, eu até dou a ela o direito de criticar. Em muitas coisas eu estou com ela. Porém, esse não é o centro do negócio, nesse texto. O centro começa aqui, porque ela criticar aquele cientista Ben Schmidt, médico, né? Ben Schmidt, que disse um monte de bobagem realmente na internet, depois se arrependeu, tirou o vídeo do ar, mas já tinha viralizado. Um médico dizia aquele monte de bobagem, entendeu? Aquele outro médico também disse, né? Aquele outro médico, o Dr. Drauzio Varela, também disse um monte de bobagem sobre isso. Ela criticar esse Ben Schmidt, mas não critica o Drauzio Varela. Ela criticar o Paulo Guedes, ela criticar o Bispo Macedo, o presidente Jair Bolsonaro, tá ok? É um direito dela. Graças a Deus vivemos numa democracia, ela tem todo o direito de criticar. Beleza. O problema não é esse, o problema é bem aqui, nessa parte aqui do texto, em que ela diz o seguinte. Atenção que eu vou ler literalmente o que está escrito. Torço para que o centro ressurja dessa emergência e que o coronavírus, a exemplo da peste negra na Europa do século XIV, venha a abreviar o obscurantismo medieval travestido de liberal em que nos metemos. O exemplo da peste negra que ela torce para que aconteça foi 25 milhões de pessoas mortas. E que, segundo ela, é isto que ela de fato quer. Que grande humanista. Ela quer que o coronavírus se faça como a peste negra, mate 25 milhões de pessoas, ou mais, né? Mate milhões de pessoas, para que a gente saia daqui melhor. Não vai, não. E outra coisa, a peste negra não abreviou o que ela chama de obscurantismo, ela chama as procissões, as missas de obscurantismo. Ela chama, não sou eu que estou chamando. Isso não acabou com tais práticas que elas ocorrem até hoje. E muito menos acabou com o poder político da igreja medieval, coisa que só vai acontecer da Revolução Francesa para frente, do século XVIII, XIX e XX. Ela está fora da onda. Mas ela diz mais coisas, né? Ela diz o seguinte: talvez esse vírus seja mesmo o recado de Deus. Um Deus natureza, cansado de ódio, do ódio, da ignorância, da irracionalidade, da brutalidade, da violência, da vileza dos mitos, apelido de Jair Bolsonaro, e profetas, apelido, ou pelo menos insinuação que ela dá ao Bispo Macedo. Um Deus farto de trevas e ansioso por um renascimento. Vamos entender isso aqui. Quer dizer que acreditar, pelo menos é a minha opinião, né? Ela tem a dela, tem a minha, mas observe como viajou na maionese. Ela está criticando que na Idade Média as pessoas atribuíssem a peste à vontade de Deus. Né? Está morrendo porque Deus quis assim, porque Deus rogou uma praga na humanidade. Ela critica isso como obscurantismo. Mas isso na Idade Média era comum. Né? Ela própria reconhece a Idade Média e o obscurantismo. Mas ela usa o mesmo argumento que ela critica. Ela critica que lá na Idade Média as pessoas acreditavam que Deus é que estava matando as pessoas usando aquela doença, e ela está querendo dizer que existe um Deus, que ela chama de Deus natureza, que estaria também matando para corrigir o mundo, né? Para corrigir os eleitores que escolheram um candidato que ela não gosta. Uma coisa é você criticar, e ela tem toda a razão, ela pode criticar Jair Bolsonaro, eu também critico. Entendeu? Mas outra coisa é desejar a morte de quem votou nele.
Ou a minha morte porque penso diferente dela. Ou eu desejar a morte dela porque ela pensa diferente de mim. Isso não pode ser. Né? Mas, enfim. E tem uma parte que ela diz assim: esse Deus está farto das trevas e do obscurantismo. Aí por isso ele criou esse vírus para matar o povo. Ela não conhece o paradoxo de Epicuro. Acredito eu que não. Não sei se ela leu Epicuro, filósofo grego, né? Mas vamos adaptar o paradoxo de Epicuro. Se esse Deus está farto de trevas, então por que ele permitiu que as trevas ocorressem? Se ele permitiu que as trevas ocorressem, então ele é mau. E a maldade não pode ser uma característica de Deus. Ela não sabe disso. Se ele podia evitar tais trevas e não fez, então ele é maledicente, maldoso. E esta também não é uma característica de Deus. Se ele quer e não pode evitar as trevas, então ele não é onipotente. Se ele não é onipotente, não é Deus. Se ele não pode e nem quer, então por que o chamamos de Deus? Esse é o paradoxo de Epicuro. Entendeu? Então, ao contrário dela, eu não coloco essas doenças, nem a peste negra, nem a gripe espanhola que ela não fala, e nem a gripe suína que aconteceu em 2009, nem o coronavírus, eu não os coloco na perspectiva nem de Deus, nem do diabo, como ela faz. Entendeu? Isso é uma doença que Deus, quem quiser acreditar, tem todo direito, que Deus roubou uma praga para matar a humanidade. Eu não acredito que Deus seja tão cruel assim. Né? Eu, pelo menos, não acredito nisso. Tem gente que acredita. Não acredito num Deus cruel matando pessoas, não. Eu não acredito nisso, não. Interessante é que ela está tão disposta a criticar o extremismo dos outros. Como é o nome do médico lá? O médico para mim é tão desconhecido que eu nem sei quem é. Nunca tinha ouvido falar, não vou mentir. Ben Schmidt. Então, se ela está disposta, ela está tão disposta a criticar o extremismo de Ben Schmidt, de Jair Bolsonaro, de Edir Macedo, de Paulo Guedes, segundo ela, que ela não percebe o quanto ela própria é extremista, desejando a morte de milhões de pessoas para purificar a sociedade e nós sairmos dela melhor. Ou ela não percebe, dou a ela o benefício da dúvida, ou ela não percebe o quanto, que para criticar os extremistas ela também se torna tão extremista, ou ela pensa que não existam pessoas capazes de perceber o quanto ela é, o extremismo dela travestido de humanismo e empatia. Porque o texto dela, na verdade, é isto. É um extremismo radical, antiliberal, travestido de humanismo e empatia. Ela está se colocando como uma pessoa preocupada com a humanidade e se colocando no lugar dos outros. Enquanto isso, ela deseja a morte de milhões para que a humanidade seja punida pelos erros que cometeu, e aqui no Brasil os erros nós sabemos quais são os que ela acha que são os grandes erros, que é o direito dela de achar. Agora, desejar a morte como forma de purificação e melhora, sinceramente, isto é que é obscurantismo e extremismo travestido de humanismo e empatia. Dona Fernanda Torres, vá trabalhar como atriz. Deixe de escrever bobagem. Fernando Torres, não torra a paciência da gente. Por favor. É isso aí.